Eu coloquei a mim mesmo essa missão: edificar um canal voltado à filosofia. Mas logo veio a dúvida: como exatamente fazer isso? Eis que buscar por uma resposta a essa pergunta tem se mostrado uma tarefa tão angustiante quanto olhar para dentro de um abismo e, claro, aguardar até que ele olhe de volta para você. O primeiro impulso que tive foi procurar por outros canais no nicho de filosofia. O que eles estariam produzindo? Como são seus vídeos, seus títulos, suas abordagens de filósofos famosos, suas estratégias de conteúdo? O que a audiência desses outros canais gosta de assistir? Não são muito numerosos os canais de filosofia se compararmos com outros nichos. Menor ainda é a quantidade daqueles com os quais eu me identifiquei em termos de proposta de conteúdo. A maioria dos canais que se dedicam à filosofia produzem seus conteúdos em uma linha que poderíamos chamar de divulgação de ideias de filósofos de renome. Outra opção seria falar em conteúdos sobre história da filosofia. O que disse Sócrates? O que escreveu Platão? Qual era a disputa entre Heráclito e Parmênides? Quais foram os argumentos de Nietzsche dentro de sua crítica? É claro que conhecer o pensamento de grandes nomes da filosofia, bem como as principais escolas filosóficas ao longo da história, é algo de extrema importância para os estudos filosóficos em geral. Esse tipo de conteúdo tem uma grande razão em atrair o interesse daqueles que gostam de filosofia e buscam por esse tipo de assunto na internet. Ora, sem essas abordagens mais próximas de história da filosofia, que é inclusive o que vemos na escola, eu mesmo não seria tão próximo da filosofia quanto sou hoje. Quero deixar aqui, portanto, meu reconhecimento e agradecimento a todos que trabalham majoritariamente nessa linha de divulgação de história da filosofia. Mas deixo também a provocação. Será que isso é tudo? Frente a essa modalidade dominante de conteúdo filosófico na internet, fico me perguntando: será que tudo isso, no fim das contas, todo esse conteúdo de filosofia, não vira apenas um repeteco? O que Fulano disse sobre aquilo e o que Ciclano respondeu? Esse questionamento nos conduz a uma pergunta maior: qual seria o papel da filosofia nos dias de hoje, se é que ela tem um papel? Por si só, essa é uma pergunta de excelência filosófica que assombrou muitos filósofos ao longo da história e continua até hoje tirando o sossego daqueles que se envolvem com filosofia de forma mais vocacional. À luz dessa questão, posso reformular minha desconfiança com o dito repeteco que predomina nos conteúdos de filosofia na internet. Será que o que resta à filosofia nos dias de hoje, pelo menos a filosofia que consegue escapar da academia, é ser distribuída como um conteúdo legal, quase como entretenimento para aqueles que já gostam de história da filosofia ou apreciam frases de efeito profundas? Eu me sinto mal em falar isso, até mesmo desconfortável em associar a um mero repeteco tanto conteúdo que vejo por aí cujo valor eu reconheço e aprecio muito. Já assisti a muitas aulas de filosofia no YouTube, muitos professores falando de filósofos que ficaram na história. Aprendi muito com esses conteúdos e não quero menosprezá-los, mas por outro lado, também não quero apenas replicá-los. Insisto, portanto, na incômoda pergunta: conteúdos de filosofia não têm outro formato possível que não apenas divulgar o que já foi dito pelos grandes nomes? As pessoas que vão consumir esses conteúdos não têm outra alternativa que não seja receber já prontas todas as teorias que já foram pensadas e debatidas? Ficaremos só nesse repeteco? Se tanto me incomoda a palavra repeteco, pois acho que pode soar desrespeitoso a muito conteúdo bom e importante que se encontra na internet, você poderia me perguntar por que insisto em repetir esse termo, repeteco, repeteco, repeteco. Minha resposta será: justamente para reverberar esse incômodo, perturbar, provocar. Se por um lado eu não consigo me satisfazer com a mera repetição e explicação do que já foi pensado, por outro, quero trazer um elemento a mais ao meu conteúdo, um que tenha algo de uma provocação filosófica, que instigue, que faça pensar, que traga você que me assiste para junto de mim nessa linha de pensamento. Quero tirar você do conforto de espectador e, quem sabe, tirar outros criadores de conteúdos do conforto de meros replicadores de grandes nomes. Será que a filosofia, ao ser divulgada, pode manter-se assim, mais viva, mais provocativa, instigante e convidativa? Devo deixar bem claro que não pretendo de forma alguma descartar o que já foi pensado e formulado pelos grandes nomes na história da filosofia.
A minha inquietação aqui é quanto a limitar-me apenas a entregar essa filosofia pronta para você, uma filosofia quase morta, que na prática vai apenas servir como uma distração. Só mais um vídeo que você vai assistir antes de passar ao próximo. Eu desejo que todo esse conteúdo que encontramos ao estudar o que já foi pensado seja muito bem-vindo a contribuir para o que podemos pensar hoje, aqui e agora. Filosofia viva. Assim, eu quero vir aqui e falar sobre alguns filósofos famosos que tiveram teorias influentes no pensamento humano, mas quero mais que isso apoiar-me nesse alicerce dos que já se foram para poder convidar você a um novo pensar, um novo refletir, um novo olhar para aquilo que se apresenta à nossa frente. Enfim, quero libertar a divulgação da filosofia de ser um mero repeteco dos grandes autores, para que ela se torne uma conversa com eles sobre assuntos nossos. Filosofia viva. Veja, por exemplo, eu poderia ter simplesmente apresentado para você as ideias de algum filósofo que, em algum momento de sua teoria, tenha se perguntado pelos papéis da filosofia em sua época. Poderia fazer apenas uma aula sobre tal filósofo e suas ideias. No entanto, na tentativa de não me prender nessa espécie de repeteco, quis trazer a questão mais viva, discutir o nosso próprio contexto de divulgação de filosofia na internet, provocar, incomodar, quem sabe sugerir alguma nova ideia ou possibilitar que, das provocações aqui colocadas, ideias novas surjam mais tarde. Não é bela essa filosofia mais viva?